Olá, nono ano. Meus amores, aqui nós vamos dar continuidade aos nossos últimos assuntos aí sobre os conteúdos de segunda avaliação, tá? E nós vamos falar sobre orações subordinadas reduzidas em substantivas, adjetivas e adverbiais. Calma, não fica aí preocupado, porque nós vamos conseguir entender direitinho. Como nós já conhecemos o que são orações subordinadas, vamos partir toda a nossa aula desse pressuposto de orações aí que se complementam, tá certo? Então vamos lá à nossa aulinha de hoje. Olha só, pra gente falar sobre orações reduzidas, a gente precisa estar com o conhecimento claro na nossa cabecinha de que nós não estamos falando de orações coordenadas. Lembra aquelas que são independentes? Isso. As orações subordinadas reduzidas só vai acontecer nas nossas subordinadas, sendo elas substantivas, adjetivas e adverbiais, tudo bem? E o que são essas orações reduzidas, amores? Elas são o quê? Reduzidas como o próprio nome já diz. Elas não aparecem com as conjunções, tá? E as orações desenvolvidas são muito maiores na sua estrutura. Por quê? Porque elas vão possuir a conjunção e um verbo conjugado. Já nas orações reduzidas, essa conjunção ela é retirada e o verbo não está conjugado e vai aparecer em uma das três formas verbais, sendo ela infinitivo, gerúndio e particípio. Achou difícil? Então bora relembrar o que são essas formas verbais, essas formas nominais, para que a gente possa dar continuidade, tá? Vamos lá. Nessa questão de relembrar formas nominais, nós temos infinitivo, particípio e gerúndio. Em sala, eu expliquei para vocês que quando uma frase, um verbo está no infinitivo, ele tem aí a sua forma verbal, o quê? Classificada nesse infinitivo, flexionado ou não. E as terminações vão ser AR, ER e IR. Por isso eu coloquei o verbo dar, poder e ir, certo? Grava aí. O que é que vai aí diferenciar de um para o outro? As terminações dessas formas nominais, tá certo? Já no particípio, diz o seguinte: o particípio é usado na formação de tempos verbais compostos. Indica o estado da ação depois de finalizado. Ou seja, essa terminação do verbo pra gente, nas formas nominais do particípio, vai ser quando a ação foi o quê? Finalizada. Por isso eu coloquei o verbo amar, amado. Verbo estar, estado. Ter, tido. Verbo vivido. Por quê? Sempre vai aparecer pra gente, quando tiver no particípio, uma ação já finalizada, tá certo? E o gerúndio é aquela ideia de continuação de uma ação, ou seja, uma ação prolongada, que ainda está em curso, que ainda está se desenvolvendo. Por isso as terminações aí em ANDO, ENDO, né? E NDO, tá certo, meus amores? É importante que eu saiba direitinho aí de que forma ela se apresenta e qual é a especificidade de cada uma dessas formas nominais. Por exemplo, exemplo de gerúndio: falando, estudando, trazendo, sentindo, tá certo? Relembrou? Beleza. É que eu coloquei um esqueminha para vocês, pra gente poder relembrar essas orações subordinadas, tá? Verifica aí. A oração subordinada, substantiva, ela só vai poder ser reduzida de infinitivo, tá? Então, bora relembrar o que são as subordinadas substantivas. Subjetiva, objetiva direta, indireta, completiva nominal, predicativa e apositiva. Lembra, nós já vimos essa aula, tem a nossa videoaula que fala uma por uma e exemplos, tá? Se você sentir dificuldade, você volta nessa aulinha. Também temos oração subordinada adjetiva, ok? Que pode ser explicativa e restritiva, perdão. Aqui você vai poder fazer ela reduzida de infinitivo, de gerúndio, de particípio, tá? E a oração subordinada adverbial, que eu tenho... Tia, por que a senhora riscou o conformativa, o comparativa e o proporcional? Porque aqui, meus amores, nós não vamos conseguir aí reduzir
nessas 3 formas, tá? Então, ela só vai aparecer na forma desenvolvida, ou seja, com aquela conjunção e com o verbo que flexionado, tá certo? Quais são as subordinadas que nós temos? Aí no adverbial: final, temporal, causal, consecutiva, condicional, concessiva, consecutiva. Tudo bem? Beleza? Tranquilo. Beleza. A minha subordinada adjetiva, lembra lá, a minha adjetiva eu tenho o quê? Restritiva e explicativa, certo? Perfeito. Então, meus amores, vamos observar. Eu tenho em cima aí, eu vi um menino correndo. Se eu estou falando de adjetiva, eu estou dando aqui um exemplo de gerúndio, né? Restritiva. Eu vi um menino correndo. Eu não tenho presença de conjunção. E olha aí minha terminação. É NDO. NDO. Ou seja, alguma ação verbal aí dando continuidade. Alguma ação verbal aí em andamento. Eu vi o tempo brincando, sem conjunção e a terminação NDO. Então, eu sei que aí eu estou falando de reduzida, de gerúndio nessa adjetiva, tá? E como é que ficaria desenvolvida, professora? Olha aí, eu vi o menino que corria, certo? Então, olha a presença da minha conjunção que, subordinativa, e o corria aí já está o quê? Flexionado, certo? Eu vi o tempo que corria, também a minha conjunção. Então, vocês sempre vão fazer essa diferença de quando ela estiver reduzida e quando ela estiver desenvolvida. Desenvolvida com a presença de conjunção e o verbo flexionado. E ela reduzida, muito o quê? Sem preposição e o verbo normal, sem ser flexionado, tá? Perfeito. Olha aí. Exemplo de uma oração subordinada substantiva reduzida de infinitivo. Então, nós temos: é preciso salvar o país, é preciso crer em Deus. Por que essas duas frases aí são reduzidas? Porque eu não tenho a presença da conjunção, certo? E o verbo está em uma das formas nominais, certo? Porque infinitivo, a terminação da palavra isso, do verbo salvar, AR, ER e IR. E eu não tenho, não tem nenhuma conjunção. Mas se eu fosse colocá-la de forma desenvolvida, o que já aparece aí, certo? Olha aí, a conjunção que. E o verbo salvar na anterior aparece agora flexionado, salvemos. Consegue perceber, meu amor? Então, eu tenho aí os dois exemplos. Em cima, é preciso salvar o país. Eu tenho uma oração aí, o quê? Subordinada, reduzida, porque não tem a presença de conjunção. E o verbo está sem ser flexionado. E embaixo eu tenho aí já a minha conjunção, a presença da conjunção. E o meu verbo está flexionado. Salvemos, tá? Segunda, é preciso crer em Deus. Olha aí a presença do R, infinitivo, né? É preciso crer em Deus. Eu não tenho conjunção. Agora vamos ver embaixo. É preciso creiamos em Deus. Ou seja, é preciso que creiamos em Deus. Então eu tenho agora aí a presença de uma conjunção e também tenho o que? Um verbo flexionado. Então, na sua estrutura, a forma desenvolvida ela é um pouquinho mais extensa por conta aí desse verbo flexionado e a presença da conjunção. Perfeito. Aí nós temos o exemplo de adverbiais reduzidas de particípio. Então, nós temos: finda a tempestade, o sol nascerá. Então, olha só. Essas duas frases que eu falei, ela está na forma o quê? Reduzida de particípio. Uma ação o quê, meus amores? Se é particípio, é uma ação finalizada. Então, finda a tempestade, o sol nascerá. Então, aqui na minha reduzida, eu não tenho a presença de conjunção, como nós sabemos que é um pressuposto de orações reduzidas. Tudo certo? E embaixo eu apresento para vocês as orações, a oração de como ela se apresenta para a gente descobrir aí adverbial, por exemplo. E por que é um particípio, é uma adverbial temporal?
A minha oração desenvolvida, meus amores, você lembra que é aquela que precisa o quê? Da conjunção. E olha aqui como ela se apresenta. Então, olha só, meus amores, como é que eu posso realmente classificar ela como adverbial temporal? Porque eu posso aí colocar essa conjunção quando, né? Que vai fazer referência ao tempo. Ó, quando a tempestade findar ou quando a tempestade acabar, de uma ação finalizada, né? Findar quer dizer acabar, terminar, certo? Então, aqui eu coloquei uma conjunção, certo? Então, aí eu já apresento para vocês uma oração que desenvolvida, certo? Então, finalizou. Aqui nós terminamos a nossa aula sobre orações reduzidas e desenvolvidas, tá? Acompanha lá, nossa aula é pautada no nosso livro. Então, você vai ler aquilo que você achar necessário no livro, olhe para o seu slide, escuta, revê a aulinha. Mas se ficar qualquer que seja a dúvida, você já tira comigo durante a semana. Não esquece que a partir da nossa próxima aula da semana que vem, já começam as nossas correções das nossas atividades. Então, se tiver alguma dúvida, tiver alguma coisa em branco, já faz para que a gente possa corrigir e ficar tudo certinho, tá bom? Beijo grande, meu amor. Saudade, até a próxima aula. A sua aula continua no próximo vídeo.